em nome do povo do município de Piranguçu e com a proteção de Deus, daremos início à nossa reunião fazendo a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Passar o livro de presença e o livro de quórum.
Havendo o quórum regimental, declaro aberta a 51ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piranguçu. Boa noite aos nobres colegas, aos presentes e a todos que acompanham a reunião através das redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Conforme foi lida e revisada por todos os vereadores, coloco em votação a ata da reunião anterior. A ata da 17ª reunião extraordinária está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que leia a matéria do expediente. Ofício número 184, de 2022. Assunto: projetos de lei encaminha. Serviço Gabinete do Prefeito, em 16 de novembro de 2022. Excelentíssima Senhora Presidente, o município de Piranguçu vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência encaminhar os projetos de leis. Projeto de Lei número 032/2022, que autoriza a cessão de tratores agrícolas e implementos a produtores rurais e dá outras providências. Projeto de Lei número 033/2022, que acresce o parágrafo 4º à Lei Municipal número 1096, de 2 de março de 2017. Sendo que se apresenta para o momento, elevamos nossos protestos de estima e consideração, colocamos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Anteciosamente, Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. Os projetos serão encaminhados às comissões. Indicações. O vereador infrafirmado, regimentalmente apoiado, vem apresentar ao senhor Prefeito Municipal as indicações no sentido de tomar as seguintes providências junto à Secretaria Municipal competente. Número 113/2022. Fazer a poda de algumas árvores que estão fazendo muita sombra na estrada do bairro dos Vieiras e, com isso, quando chove, atrapalha o sol secar o barro. Segue os locais que estão precisando fazer a poda. A maioria delas estão do lado de fora da cerca. Subida do morro próximo à construção do Sr. Oswaldo, próxima à estrada do Sr. Robson, próximo ao sítio Nossa Senhora Rosa Mística. Indicação número 114. Fazer a manutenção na rede de esgoto da rua Getúlio Antunes Siqueira, próxima à residência do Sr. Sérgio Pereira. Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista que a rede frequentemente está entupida. Indicação número 115/2022. Fazer a colocação de um quebra-molas no bairro Boa Vista, próximo ao pesqueiro Picumã. Fazer a colocação de uma lixeira com tender no trecho citado acima. Vereador Benedito Pereira. O vereador infrafirmado, regimentalmente apoiado, vem apresentar ao senhor Prefeito Municipal a indicação no sentido de tomar a seguinte providência junto à Secretaria Municipal competente. Número 116/2022. Fazer a manutenção em toda a extensão da estrada bairro Boa Vista, desde a entrada da ponte do Zé Barbinha até a ponte do Zé Pinto. Tal indicação se faz necessária, pois devido às chuvas e com os bueiros entupidos, a água está correndo pela estrada, causando buracos e dificultando a passagem de veículos e pedestres. Vereador Darli Veloso. O vereador infrafirmado, regimentalmente apoiado, vem apresentar ao senhor Prefeito Municipal a indicação no sentido de tomar as seguintes providências junto à Secretaria Municipal competente. Número 117/2022. Verificar a possibilidade de fazer a construção de um posto de saúde no bairro Piranga. Vereador José Mário. Concedo a palavra pela ordem aos senhores vereadores. Vereador José Mário. Também. Presidente, no bairro da Piranga, acho que o vereador nosso tem essa indicação, então estou reiterando essa indicação, vindo que o prefeito tem que olhar
que os bairros hoje estão só aumentando. E tem que ter um posto de saúde lá no bairro da Piranga, que ele conseguisse um recurso, fizesse, tem que ter até lugar de fazer o essa ação bem feita. Que foi feito ali, rede fluvial, rede de esgoto, que você chove ali, você vê, hoje né, anda naquela rua ali, a rua está impecável, ela está trabalhasse dentro da cidade, colocasse também quer deixar a moção de pesar do Baiano, que ocorreu na sexta-feira passada, do bairro Roque. Presidente, hoje a gente teve a eleição dia 30 de outubro, elegeu um novo presidente, um presidente que olhasse uma pessoa que ganha um salário mínimo, que paga aluguel, e hoje ele não tem benefício de nada, não tem recurso de nada, que o presidente olhasse, a gente fala, olhar para as pessoas humildes, olhar mais para quem ganha um salário mínimo, que não recebe benefício de nada. E outra coisa, presidente, a gente fala empresário, hoje a gente fala assim, tem que ter empresário. Se não tiver empresário, como que o coitado da classe média vive? Então, o presidente olhar também, diminuir o novo imposto, que ele aumente o salário do coitado do trabalhador, não é ficando dando todo recurso assim, e o salário cada vez baixo. Hoje você pega o salário, você vai lá você vai no supermercado, você traz praticamente 2 cestas de coisa lá, 1.000 e poucos reais. Então eu acredito que o salário tem que ser, o trabalhador tem que ser valorizado. Então o presidente deixa esse apelo que nós, legisladores aqui de Piranguçu, que a gente vê no meio coração desse presidente que foi eleito, Deus deu sorte para ele, que a de fala, a administração, que mais que eu olhasse para o povo que trabalha. Só isso. Vereador José Maria. Boa noite a todos, boa noite o nosso amigo lá, boa noite aí, presidente. Presidente, eu queria fazer um apelo aqui sobre o ônibus escolar lá do bairro dos Pintos, que pega lá os alunos de lá e vem com 36 alunos aqui para Piranguçu. E tem uns alunos que estudam, assim, termina os estudos lá em Itajubá. Não é muito, não. Eu acho que é umas 3 ou 4 pessoas, que eu saiba. É lógico que, de certo, daqui a uns dias vai ter mais, o ano que vem, de certo. E tinha essa possibilidade desses alunos poderem vir no ônibus da escola. E, no momento, está proibido. Não sei se os vereadores estão sabendo. Caso que nem tem uma lá que está estudando, inclusive tem 2, que daí eles têm que vir numa condução própria até ali no chalé, ali no Pelezinho, e daí ele pega o Valônia, e a aula é ali no SESEC, das 7 às 11. E daí se eles pudessem, é lógico que de certo não tem essa lei, mas gostaria que criasse essa lei, que eles pudessem vir no ônibus da escola, que o horário é o mesmo e o ônibus vem com espaço que dá para vir umas 10 pessoas. E o que tinha que mudar, como que tinha que fazer, a hora que for ter a outra licitação, que agora já está quase no final do ano, para que incluísse esses alunos a mais, para aquela pessoa que fosse fazer a linha, e para aqueles alunos que precisa vir estudar, que pudesse usar o ônibus escolar, porque é um ônibus escolar e proibido de trazer o aluno, né?
E por que eles estudam lá? É porque aqui em Piranguçu não tem o estudo que eles estão fazendo lá. E outra coisa, presidente, que eu queria perguntar, você está comentando ali com o doutor João, o advogado, que lá no bairro dos Pinos já faz mais ou menos uns 25 anos que tem essa linha de escolar que vem aqui para Piranguçu. Tem algumas crianças que é só sair da casa já tá na estrada. Mas tem outras que tem que andar, tipo, 2 quilômetros para chegar na estrada. E lá precisava de uns pontinhos de ônibus, uma coisinha simples, coisa de madeira. E eu tive falando com o pessoal de lá, e eles proporam, sabe, de... Eu acho que não tem essa lei, mas nós, vereador, que podia criar essa lei de... Por exemplo, não sei por qual motivo, às vezes não tem mão de obra, ou não tem aquele material. E, por exemplo, lá no bairro da Usina é uma coisa, no bairro dos Borges é outra, no bairro dos Pintos seria, eu imagino assim, ó, nós fazíamos um mutirãozinho e fazia lá um pontinho de ônibus de madeira coberto de eternite, e o pessoal propor, se a prefeitura não tiver problema com a prefeitura, pudesse fazer, não atrapalhando a estrada e nem fechando a estrada em lugar nenhum. Era para a melhoria do povo. E daí tanto servia esse ponto de ônibus como ponto escolar, como o ônibus que é o ônibus da linha também. Eu gostaria que nas próximas reuniões a senhora pusesse, né, eu via se tinha que falar com o prefeito, ou a gente criava uma lei aqui que pudesse fazer isso, meio tipo um mutirãozinho. O caso de repente, não, mas a prefeitura vai fazer, mas que agora nessa tempo de chuvarada eles precisam do ponto de ônibus lá. E por hoje é só, e obrigado a todos e boa noite. Vereador Benedito? Boa noite, presidente, aos demais colegas, ao senhor Eduardo Espintal, no seu nome dele, e o nosso amigo aí, o Valdinei. Seja bem-vindo aí. Presidente, referente à indicação ali da rede de esgoto, da famosa rua do Verraco ali, né? Essa rede de esgoto ela já vem causando transtorno há tempo ali nesse trecho onde a Rita ligou para mim, ligou para outros vereadores aí, e questionando que quando chove, pouca chuva, já retorna o esgoto ali para dentro da casa dela e de outros moradores ali. Então, vem aqui fazer um apelo ao nosso prefeito aí, na hora que chegar a indicação lá para ele, lá na secretaria lá, que desse uma atenção especial para aquele esgoto ali, né, que eu fiz a indicação hoje aí, e também a indicação que eu já reiterei ela 2 vezes, se eu não me engano, perto da UBS lá, dos comércios lá, e onde tem mau cheiro ali, constante ali. Também vem, presidente, que, se eu não me engano, na reunião passada, o vereador Leonildo comentou a respeito das licitações aí dos calçamentos, né? Daqui da Cândido Pereira Mendonça e de outros no bairro dos Correinha, Boa Vista, onde já foi licitado esse calçamento. Para que o prefeito, o secretário, tomasse uma providência aí de cobrar das empresas aí, que já foi feita a ordem de serviço, pelo que eu estou sabendo, né? Conversei com o secretário Marcinho, já foi passada a ordem de serviço e as empresas não começam o serviço. Levaram manilhas aqui na Cândido Pereira Mendonça, que largou a manilha, está fazendo umas 2 semanas ou mais ali, e até hoje não deram início na obra. O vereador Benedito, hoje quando eu subi eu lembrei dessa cobrança aí, né, que a gente já tinha falado, você já tinha ligado diretamente para o dono que ganhou a licitação também, que eu lembrei, né? Uhum. Eu falei com o Nil César, aí o Nil César ligou para ele na minha frente, ele falou que segunda-feira, sem falta, ele vem com o pessoal para começar a obra e já fazer de uma vez. Maravilha. Mas ele já foi notificado, já recebeu 2 notificações, porque já passou do prazo, ele tinha que ter vindo, não veio, inclusive falou para você que vinha daquela época dentro de 15 dias, parece, né? 15 dias. Não veio, foi notificado. Depois eu
conversei com o Nil César, ele ligou de novo, falou que vinha, não veio, foi notificado. E hoje, quando eu subi, encontrei com o Nil César, falei assim, e aí, já começou lá? Porque eu não tinha visto se tinha começado ou não. Ele falou assim, Vera, não começou, vamos ligar agora. Aí ligou, ele falou assim, não, segunda-feira eu estou aí. Falei, Nil César, então esperar até segunda-feira. Porque amanhã, né, 2 dias só agora. Se não vier, aí tem que notificar de novo, porque já passou do prazo de fazer. Então, já foi 2. Agora falta mais uma. Se ele não vier segunda-feira, é a última notificação da empresa. Aí chama a segunda colocada. Então, e também os outros calçamentos também, lá do bairro dos Correinhos. Os outros não perguntam. Naquele... Hã? Os outros eu esqueci de perguntar, eu perguntei da lista. Ah, certo. Que lá eu não sei se foi dada a ordem de serviço. Só sei que já foi feita a licitação, já as empresas que ganharam só estão esperando um aval lá para dar início. Nos Correinhos, Boa Vista e no bairro dos Roques. Também já foram feitas essas 3 licitações. Para que dê andamento que comece, né, que a verba já está no caixa aí, para começar para acabar com o transtorno dos moradores e da zona rural. E por hoje é só, presidente, e uma boa noite a todos. Vereador Edson. Boa noite, presidente. Boa noite, estimado colega. Boa noite, presidente aqui. Também quero dar boas-vindas para o Valdinei, o assessor do deputado Ulisses Eudório Cunha. Seja bem-vindo e pode comparecer mais vezes à nossa casa, tá bom? E eu queria falar, sou favorável a todas as indicações. Quero, primeiramente, agradecer ao secretário de obra pelo serviço prestado no bairro dos Melo, que foi feito. E queria fazer um comentário a respeito de terapeuta. O pessoal mandou me procurando, perguntando que a fila, né, está demorando muito para atender, porque é uma pessoa que está precisando de fazer terapia, né? Então, um só para fazer é pouco. Então, precisa contratar mais um terapeuta. Aí eu tive conversando com a Graça falou que está para encaixar dentro do PSF do ano que vem, né? Então, só que a demanda está aumentando. E cada vez a pessoa procurando e não tem, né? E acaba tem que fazer particular porque a pessoa tem que esperar. E, na realidade, quando eu estou conversando com a Graça, falou que quem fez cirurgia tem prioridade, está certo. Tem prioridade, tem pessoas que estão com dor, também precisa fazer terapia. E terapia começa a fazer uma, aí passa uma semana para fazer outra, aí começa a ficar longo, aí você perde tudo que está fazendo. Então, acredito que se puder cobrar da secretária e o prefeito, né, ver o que pode ser feito, né, contratar mais um terapeuta, que aí, quem sabe, pode resolver o problema da população, que a população está aumentando, o município é grande e cada vez a demanda é maior. E também queria fazer, que eu não fiz indicações, mas queria cobrar uma proteção que eu tinha feito, uma indicação numa ponte, uma proteção lá do bairro dos Melos. Foi feito numa e a outra não foi feita. Tem que cobrar porque está muito perigoso. Agora, a mais que fez a limpeza do rio, e a ponte fica bem na curva. Então, se for um carro, uma moto aqui para lá, ele vai lá dentro do rio. Então, acredito eu, fazer uma proteção, igual foi feito de cima, já ajuda, né? Para não ver o que aconteceu na ponte de cima, entendeu? E outra coisa também, isso aqui já faz tempo, desde quando a gente entrou aqui nessa casa, né? A gente teria indicações a respeito do ponto de ônibus. O pessoal fica cobrando, agora chegando na chuva, o pessoal desce no ônibus, não tem onde esconder. Principalmente quem sobe, quando vem para Pirão do Sul, não tem como. Você tem que descer, atravessar o asfalto, se torna perigoso. E, inclusive, qual outra pessoa passou na minha frente, porque desceu no ônibus, desceu correndo e não olhou. Entendeu? Então, não sei de quem é a responsabilidade, se a prefeitura pode fazer isso, né? Do DR. Né? Então, seria 5 pontos. Não é uma coisa tão difícil assim. Então, gostaria que se a presidente pudesse falar com o prefeito, né, dar uma olhadinha, porque essa indicação já foi feita em 2021. Nós já estamos em 2022, terminando ele, e até agora o ponto de ônibus nenhum foi feito. Então, para poder o pessoal ter um pouquinho mais de proteção. E eu sou favorável a todas as indicações, e por hoje é só, e boa noite a todos. Vereador Luiz.
Boa noite, senhora presidente, caros colegas, os presentes e os que estão nos assistindo em suas residências. Antes de começar minha fala, eu gostaria de fazer duas anotações aqui referente ao dia de hoje. Hoje, 16 de novembro, nós comemoramos o Dia Nacional de Atenção à Dislexia. Normalmente, a gente, quando está na sala de aula, no caso, eu que fui professor, o Darli, a Vera, sabe disso. Tem crianças que não conseguem prestar atenção, não conseguem assimilar o que está sendo passado. E, às vezes, a gente acha, quando a gente não tem conhecimento, que é algum transtorno, que a criança assim, não presta atenção, mas não é culpa dela. É esse transtorno que ela traz com ela. Isso aí tem tratamento e, durante o decorrer da vida dela, pode ser que acabe essa dislexia, que ela não consegue assimilar o que é aprendido, que é passado para ela. E o Dia Nacional da Tolerância, porque hoje, infelizmente, nós vivemos um período que as pessoas estão muito agressivas com o outro, né? Às vezes a pessoa não pensa igual a mim, ou às vezes a pessoa julga as outras pela cor, discrimina pela cor, discrimina pelo posicionamento sexual da pessoa. Então, nós temos que ser pacientes e tolerantes. E hoje, esse dia, a gente está comemorando. Em relação às indicações, eu sou favorável a todas que foram propostas aqui. E essa que o vereador José Mário falou, do posto de saúde, no começo do mandato nosso, do primeiro mandato, eu havia feito essa indicação na construção pela necessidade do crescimento mesmo do bairro, porque ali o posto atende não só Piranga, quanto Barro Branco, quanto Roque e Lemes. Então, tem muita gente ali. Então, há necessidade. E, normalmente, é atendido as pessoas, quando o médico vai lá, no barracão da igreja. E não é o local adequado, né? Então, eu fiz essa indicação e também, juntamente com ela, eu fiz da colocação de antenas, da possibilidade de colocar antenas de telefonia. Porque quando as pessoas que têm o WhatsApp, têm internet, beleza. E as que não têm? Ou, no caso, quando aquela que tem internet precisa de uma necessidade e, por algum motivo, houve alguma manutenção na rede e falta eletricidade, aí não tem internet. Aí ficamos sem sinal de telefone e sem internet. E socorro pede a quem? Então, juntamente com essa, eu também fiz da antena de telefonia. O Zé Maria citou os alunos do bairro dos Pintos. É bom ver, Zé, no meu entender, tá? A quantidade de alunos, os horários, para poder ver se tem como colocar um ônibus para eles, uma demanda para eles, sim. Há essa possibilidade. Mas tem que sondar o número de alunos, os horários. É bom ver com eles, depois levar essa demanda para a secretária de Educação. Ô, vereador, só uma parte. Eu ia deixar na hora da minha fala, mas como o assunto vai ficar repetitivo depois, vou falar agora mesmo. Quando o vereador José Maria falou da proibição do ônibus, né, vindo do bairro dos Pintos até Piranguçu, na verdade, não é o município que proíbe. Quem está com esse problema é o DR e o dono da empresa. Porque, quando faz a licitação, trazendo os alunos para Piranguçu, ele é municipal. Ele passa dentro de Itajubá, né? Aí se torna, se ele parar lá, teria que ser intermunicipal. E o DR, segundo o dono da empresa, o DR não aceita que ele faça parada dentro de Itajubá. Que ele falou que, se ele fizer parada em Itajubá, ele é multado. E diz que a multa não é barato. Então, foi várias vezes, conversou com ele, teve uma vez até que ele aceitou, andou parando dentro de Itajubá, mas ele já foi notificado das multas, que, se ele continuar parando, ele vai ser multado. Então, eu não sei o que eles explicaram para o vereador José Maria, porque acho que o senhor esteve conversando com a Ana Paula, né, sobre isso. O que eu fiquei sabendo é isso.
é que não pode parar dentro de Itajubá, aquela estação é municipal. Então, quando parou em Itajubá, abriu as portas do ônibus, é intermunicipal e ele está sendo multado por causa disso. Que ele é contratado para trazer os alunos até Piranguçu. Ele sai do município de Piranguçu e vem para o município de Piranguçu. Ele não vem destinado ao município de Itajubá. Aí se pode fazer alguma coisa, aí tem que ver, porque no momento o que está acontecendo é isso. Mas eu acho que ela explicou para o senhor direitinho como é que funciona, né? Aí o Luiz está falando da nossa outra ideia de pegar um número de alunos e ver direto para Itajubá. Isso está falando, né? É, uma questão também, é questão de ver no próprio DR dessa necessidade, porque uma coisa é dentro de Itajubá e ali na beira da estrada dentro que faz limítrofe com os outros municípios. E aqui a realidade nossa é totalmente diferente. Né? Tem alunos que, infelizmente, moram muito distante, precisa dessa condução, e o município, como o Zé bem disse, não tem como a gente atender a demanda desses alunos no sentido de tipo de curso. Então, tem que ir na cidade mais próxima onde tem. Né? Então, acho que é uma questão também de conversar, pegar a demanda, a quantidade de alunos, os horários que eles fazem, aonde eles estudam, que tem que ver muito também, isso leva muito em conta a matrícula, onde estão matriculados, e trazer para a secretária e ela conversar. O pessoal do DR hoje é um pessoal muito aberto de cabeça, é só questão de conversar. Né? O vereador Benedito falou podas de árvore na sua indicação, lá do lado dos Vieiras, e falou também de mais dois que eu me perdi, que estava fazendo anotação, me perdi. Quais foram as duas que você fez? É. Uhum. Ah, tá. Mas, se não me engano, ali tem, não tem? Tem quebra-bola ali próximo, né? Ali não tem. Ali não tem. Em relação a podas de árvore, já foi concretizada uma licitação através da AMASP, que a gente vai pegar carona nela justamente para fazer essas podas em áreas rurais, porque aí tem que ser empresa especializada, que dependendo da altura das árvores, tem que ter um MUNC para poder estar fazendo essa poda. E parece que já está tudo definido. Eu cobrei isso também, porque devido ao ônibus escolar passar em vários lugares, está atrapalhando mesmo. Inclusive, você fez uma citação nesse sentido. Conversei direto com o NEM lá, né? E já deu certo a licitação, os documentos já fizeram adesão da ata, né? É uma adesão da Associação de Municípios, né? E conversando com o NEM, ele vai chamar a empresa para vir no município fazer o levantamento, né? De onde tem que cortar, porque como é empresa de fora, eles vêm fazer o levantamento, ver o serviço que tem que fazer para dar ordem de serviço. Exatamente. Já foi concretizado, sim. Até aqui eu deixo um apelo aos caros colegas e quem está nos ouvindo também em casa, no sentido dessa demanda. Quem tiver, traz para a gente. Quando a empresa chegar, a gente passa para ela, e principalmente a localização. Seria bom vir junto à localização também, para que a gente mostrasse para a empresa que, com certeza, a empresa é de fora. Então, não conhece o município. Então, a gente levando essa demanda, naturalmente, a gente terá que acompanhá-los para mostrar onde é a localidade, né? Então, tendo essa localização para nos ajudar, isso facilitaria bastante. Inclusive, essa que o vereador Benedito fez, o Sebastião Lucas também já tinha mandado, pedindo também sobre as podas. Eu até respondi para ele que estava esse processo aguardando para poder ser feita. Então, o vereador, o senhor está lá no meio ambiente, né? Então, eu vou cobrar o senhor aqui. Mais devagar. Aqui na descida aqui do indo para os Vieiras que está aqui, tem uma árvore ali, o Nildo passa toda semana, sabe que depois do calçamento ali? Essa árvore eu passei lá esse fim de semana ali. Rapaz, aquela árvore, qualquer hora vai fazer uma tragédia ali. E já é para me ter feito indicação, esqueci. Então, relembrando agora desse pedaço ali, amanhã, levar o conhecimento do NEM para estar vindo aqui para ver essa árvore ali, o que vai ter que ser feito com ela, que eu acredito que em breve ela vai... Ela é próxima de onde? Que aqui, localidade, mais ou menos? Aqui, depois da curvinha, que saiu do calçamento, a próxima árvore ao lado esquerdo. Eu acho que a árvore é de lei, não é, né? De lei, né?
Então, e tá perigosa, hein? As raízes já estão expostas, já, com chuva, já escavou o pé da raiz e tá perigosa. Não, então, isso é muito bom, porque a gente não sabe aonde tem, né? O que a gente fala mostra o que chega até a gente. É até bom relatar isso para a gente, porque a gente faz essa... Tá? Por hoje, muito obrigado. Vereadora Áurea. Boa noite a todos. Sou favorável a todas as indicações. Falando sobre indicação, né, eu havia feito algumas, referente lá ao bairro dos Borges, Freires, São Bernardo dos Pintos, falando que estava precisando de patrolar. Foi patrolada a estrada e hoje eles fizeram alguns aterros. Em alguns trechos, né, que estava bem ruim, eles aterraram, cascalharam. Então, ficou muito bom. Agradeço aí a Secretaria de Obras. Agradeço também ao nosso vice-prefeito, que esteve acompanhando o serviço junto com eles, esteve trabalhando. E na semana que vem, né, se tudo ocorrer bem, eles vão estar trabalhando lá no bairro do Antunes, vão estar levando cascalho para lá também, cascalhando os trechos que precisa, não só lá, como os demais bairros também. Né, tem bastante gente perguntando sobre cascalho. Como eles ganharam bastante na mineração Correia, vai ser levado para os demais bairros também, porque todos os bairros precisam, né? A gente tem alguns trechos aí que são críticos, então precisa de uma atenção maior, porque só aterrar não resolve, precisa de cascalhar também. E eu também quero agradecer à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e à Emater, que na semana passada eles estiveram presentes lá no bairro dos Borges, atendendo os produtores rurais. Acredito que foram mais de 30 produtores atendidos, né? 48 atendidos. Então, assim, é uma demanda muito grande. Inclusive, na semana que vem, eles vão estar lá novamente, né, atendendo esses produtores. Então, assim, é bastante gente que é atendido. Então, eu quero agradecer eles por essa atenção que eles têm, né, todo ano. Eles fazem 2 vezes no ano. Se preciso, vão mais vezes lá. Então, eles estão sempre orientando e estão sempre presentes. Então, agradeço aí a atenção. Por hoje é só. Boa noite a todos. Vereadora Aura, inclusive, nós fazemos esta secretaria itinerante, principalmente nesse período de vacina, porque tem muitos produtores daquela área lá que perdem o dia para vir em Itajubá. Às vezes, muitos deles vêm de carro, outros vêm, os que não têm vêm de ônibus, então é um dia perdido para eles. Então, a gente fazendo essa secretaria itinerante facilita bastante a vida deles. E nós centralizamos ali nos Borges o atendimento, porque, como eu mesmo disse, centraliza todos os moradores do entorno. Então, facilita para eles. Ele não precisa estar indo lá, descendo, comprar vacina, descendo aqui primeiro. Desce aqui, pega a carta, vai na loja, compra a vacina para depois entregar. Olha o tempo que eles perdem. Então, a gente faz isso, já tem desde do penúltimo mandato do Alexandre, e nós estamos mantendo até hoje. E, se Deus quiser, vamos manter. Aproveitando, presidente, a conversa da Aura, falando da estrada, né, igual lá nos Melo, eles passaram a máquina. Esse tempo agora passar a máquina não resolve o problema. Eu tampo buraco. Né, conversando com o secretário, porque ela passou a máquina semana passada, está buraco lá de novo. Porque a chuva vem, chuva pesada, o buraco se torna de novo. Só que eu complementando o que a Aura falou, tá bom? Vereador Darli. Senhora presidente, demais companheiros, aos presentes aí, boa noite, bem-vindos. A você que nos acompanha de casa, obrigado por nos prestigiar. Eu serei breve, embora eu tenha feito a indicação do bairro Boa Vista, mas é visível que praticamente na época das chuvas, nesse tempo das águas, todo o município requer uma atenção maior para esse problema que é buraco, geralmente, quando chove, faz barro. E o vereador Edson tem razão. Agora, a máquina tem que ficar trancada lá no pátio para fazer a operação tapa-buraco. Toda vez que colocar a máquina, até parece brincadeira. Colocou a máquina, no outro dia chove. Antigamente, a gente brincava. Ela devia mandar essas máquinas lá no Nordeste, que aí chovia sempre. Então, eu fiz lá no bairro Boa Vista, puxando a sardinha para o lado da minha brasa, mas eu não tenho dúvidas, recebo muitas ligações. Dificilmente eu faço indicação, porque como eu já trabalho lá junto com o prefeito, com os secretários, eu já falo direto com eles, na maioria das vezes eles atendem o mais rápido que conseguem. Mas eu fiz a indicação lá do bairro para mostrar também que a gente precisa fazer, mas eu já conversei com o Marcinho sobre isso. Espero que eles dêem atenção para que, por enquanto, está passando. O que não pode acontecer é a gente ficar seguro
de segurar e não conseguir sair de casa, né? Então, eu espero que dê uma solução para nós. E, para encerrar, eu faço um pedido para a secretária, que o nosso amigo Zé Orlando Mariano, ele ficou por 31 anos trabalhando conosco na prefeitura e se aposentou mês passado. Então, que a gente faça aí uma carta de agradecimento para ele pelos dias, pelos anos dedicados aí à administração, dedicado ao trabalho, tá? Desejo que ele seja muito feliz, que ele possa aproveitar a sua aposentadoria, que possa gozar dessa alegria que é que todos nós que trabalhamos sempre esperamos isso, pelo dia da aposentadoria. Então, que ele possa aproveitar bem, com saúde, com a graça de Deus. Aproveito o gancho da conversa do vereador Darli e peço também para fazer para a professora Rúbia, que também aposentou a Rúbia. Parabéns, né? Mas ela tem mais um cargo, ela vai continuar, mas ela está aposentando de um cargo só. Vai trabalhar mais um pouco, né? Porque hoje a gente aposenta de uma vez só. Pode trabalhar até quanto quiser, mas a aposentadoria é uma só. Não tem mais duas, igual era antes, né? Da lei anterior. Vereador Leonildo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os companheiros aí, todos os presentes. Valdinei, seja muito bem-vindo. E a todos que nos acompanham pela rede social. Senhor presidente, estou de acordo com as indicações que foram apresentadas aqui, principalmente das podas, né, no município inteiro. E, com toda certeza, não vai ficar barato, porque todas as nossas estradas precisam de poda. Eu ando no município inteiro, inclusive nessa segunda passando pelo bairro do Centro, descendo pelo Cassino, antigo Cassino lá, precisa ser feito urgentemente, porque a gente não está conseguindo mais. Porque lá não tem, o sol não consegue pegar, porque geralmente fecha bastante. E a estrada úmida, então a poda é importantíssima para dar uma clareada e ajudar. Entrando aqui para o Boa Vista, então todas as nossas estradas precisam ser feito assim, um trabalho. E se precisar de acompanhar, eu sou companheiro, porque a gente sabe praticamente todo o trecho que precisa desse serviço com uma certa urgência. Questão do quebra-molas, na verdade não é Boa Vista, né? Lá já é Piranga, né? Lá em cima já é Piranga. E quebra-mola lá é importante, porque tem muita gente que fica ali nos domingos divertindo, então ajuda os carros e as motos a diminuir um pouquinho para não ter perigo. Claro que não pode abusar na estrada, mas é uma prevenção que ajuda. Agora, em relação ao contêiner, precisa conversar direitinho, porque nós levamos um lá, um pouquinho acima, e os moradores mandaram trazer de volta. Porque todo mundo quer um lugar para colocar o lixo, mas não quer perto da propriedade deles, perto da casa deles, então precisa dar uma conversada, né? Pois é, lá pediram lá em cima, lá perto da como é que chama aquela senhorinha que faleceu lá esses dias? Dona Chica, nós levamos e tivemos que trazer de volta, né? Tinha um de madeira do outro lado da... Então, por isso que eles tiraram lá, porque o cheiro é danado, né? Eles pediram para mim uma vez para colocar um container próximo lá da Dona Chica ali. Só que do lado de cima que vai. Porque ali não tem casa próximo de ninguém. É só estrada. O broquete e a outra que sobe ali. Que sobe. Então, é só isso o cuidado. A prefeitura está para comprar mais alguns, a gente pode até já ir orientar mais ver direitinho, né, para a gente poder deixar no esquema, né? Dá para colocar assim. Senhor presidente, eu só tenho uma reclamação, que eu já conversei com o Marcinho um pouco, em questão lá do serviço que foi feito pegando dos Freiros até a Pedreira, de patrulhamento e tal. Nós temos um funcionário lá, e eu não sei que sistema que ele trabalha, como que ele trabalha, de que jeito que trabalha, mas, sinceramente, o dia que eu passei lá, eles fizeram no sábado, eu passei na segunda, nós sofremos para chegar até na Pedreira. Vários carros ficaram encostados na beira da cerca, porque não conseguiram subir, porque foi feito para patrulhamento, e infelizmente choveu, ou felizmente, né, porque é tempo de chuva. Choveu e com isso ficou complicado. Mas no trecho que foi feito, pelo menos na segunda, toda a saída d'água que tinha, a máquina não conseguiu deixar. Ela passou e acabou entupindo.
Então, precisa o funcionário que está lá, ou quando for, a prefeitura mandar um grupo de funcionários para fazer todo o serviço, gente, porque foi um serviço perdido. A água não saiu, ela acabou correndo pelas estradas mesmo, danificou bastante, tiveram que refazer de novo agora vários trechos, e se não fizer a saída d'água, nós vamos sofrer demais nesse período, como nós sofremos no ano passado, e nós comentamos bastante aqui essa questão. Então, já que o secretário vai pagar um sábado de extra para os funcionários fazer o serviço de patrol, ótimo, precisa fazer, vamos fazer. Mas paga também para mais uns 2, 3 funcionários e manda junto. Porque a máquina vai fazendo, já vai limpando, fazendo a saída d'água, deixando tudo bonitinho. Porque se vem a chuva, ela pode até danificar um pouco, mas ela sai da rua. Veio um pouquinho de olho de sol, já seca. Né? Porque lá as estradas são boas nessa situação. Mas se a água não sai, não seca. Ali tem conserva, não tem? Nós temos um funcionário lá, mas olha... Né? Não, vou lá. só comentar. Mas, eu só queria ter essa confirmação. Tem porque no dia que funcionário nós nosso lá. subíamos para fazer a secretaria itinerante, ele pegou às 7, acho que é 7 horas que ele pega, não sei. Ele fez um trajeto de serviço do tamanho dessa mesa aqui, ó. E já era o quê? 8h30. Então, não E vou estava nem assim, ó. eu não vou nem comentar a questão de funcionário, porque aí quem comanda é o secretário. Mas eu penso comigo que quando for 2 máquinas, como foi para lá, tem que ir pelo menos uns 3 funcionários, porque no dia deixa tudo arrumadinho. Né? Pelo menos ameniza o sofrimento, porque a vereadora deve ter visto lá e deve ter chegado aos ouvidos dela a reclamação de vários carros que foram encostados na beira da cerca. Deu trabalho, o pessoal saiu. Um, inclusive, não saiu. Né? Nós passamos por lá, ele ainda estava lá enroscado ainda. Vereador, eu só relatei esse pedaço, esse porém aí, pelo fato de que é dinheiro está ganhando. Não, né? e- Se não quer trabalhar, deixa outro que quer trabalhar. E uma coisa interessante, né, isso que eu acho que é importante, se a comunidade tivesse autonomia nesse sentido, vocês conhecem, todos que conhecem, o funcionário que é contratado no Bairro do Centro, que trabalha lá fazendo a limpeza das estradas lá. Você vê, eu fui para lá segunda-feira, vocês viram como choveu, de domingo para segunda. Eu achei que não ia. Mas falei, vamos arriscar, porque já faz um mês que nós não vamos, o lixo deve estar todo para a rua, e de fato estava mesmo, o caminhão veio lotado. Nós conseguimos subir até na divisa e descer pelo cassino, porque a saída da água está limpa e a beira da rua está limpa, dentro do possível que ele está fazendo. Então, é um funcionário só, ele dificilmente vai dar conta de tudo, que o trecho do centro é grande, a gente sabe disso. Né? Mas só dele já desentupir os bueiros, que lá cai muita folha, muita coisa, já é um grande serviço. Né? Então, uma outra coisa que eu gostaria de registrar, senhor presidente, deu a chuva, que a gente sabe que agora são chuvas que pesadas, ela vem e vai. O meu só já deixar uma equipe de 1, de 2 ou 3 funcionários, se for possível, dar uma rodada nessa estrada nossa, do Antunes, aqui subindo para cima. Às vezes um pau que atravessa no bueiro ou na corrida d'água, ele já joga a água tudo para a rua. Né? Consegue fazer um pouquinho de areia que para, vem, já limpa e já ameniza o sofrimento. Então, é uma questão de organização. Eu sei que a mão de obra é difícil, tudo, mas para esse período precisa-se ter esse sentimento, esse pensamento, para a gente poder não perder o serviço nosso. Porque se você perder um bueiro, é um servição. Você tem que ir lá, arrancar tudo, desentupir, é muito difícil. Né? E, encerrando a minha fala, foi feito um serviço aqui e eu gostaria que isso ficasse registrado e que chegasse ao ouvido do nosso secretário. Amanhã eu vou falar com ele de cedo, se eu conseguir encontrar com ele ali, porque eu saio, às vezes ele não chegou ainda. Mas foi feito um serviço aqui na rua que o vereador licitou para rede de esgoto, que precisa ser feito, né, uma limpeza urgente da rede. E nós estamos torcendo para ver se a churumeira chega, mas ela vem e volta e não chega e não resolve. Né, É a rua Getúlio põe ela para Antunes limpar. Queira. Não. Pelo menos porque ali o que está acontecendo? Não sei se vocês acompanharam ou puderam ver. Os 2 meninos que vão lá passar o arame, eles passam e tiram um tanto de gordura. Então, se fizer uma limpeza na rede, já vai amenizar esse sofrimento uma vez por cada 15 dias, pelo menos, para a água poder fluir e ir embora. Mas o que eu queria comentar ali, senhor presidente, está um perigo. A gente está vendo, andando por aqui, várias pessoas de bicicleta fazendo, né, o trajeto deles, vem até aqui em cima, desce. E os abençoados foram ali e montaram uma boca de lobo aqui, descendo aqui em frente à casa do Zé Antônio, de forma absurda. Eu não sei quem que fez, como fez, ou por que foi feito, se foi dado ordem, não. A rua, ela é assim. Fizeram a boca de lobo lá, vou fazer com o desenho só para poder entender. E puseram os ferros, vergalhão no sentido da rua.
Então, se o cara vem de bicicleta, lá, o pneu vai entrar aqui dentro, gente. Cai um cara ali, até morre, quebra a perna, machuca de bobeira. Está ali para todo mundo ver, pode descer ali. O rapaz me chamou e mostrou, o que a gente passa, às vezes não É a não grade, consegue. né? A grade. Precisa ser tirado, ou mudar o sentido e colocar amanhã urgentemente, cedo, se for possível, uma indicação ali para orientar as pessoas, porque se eu desce meio rápido, não está conversando, não presta atenção, bateu ali, Deus me livre, guarde, vai ser um transtorno tremendo e perigoso. No mais, é isso. Né? Obrigado. Boa noite a todos mais uma vez. Seja bem-vindo, Valdinei. Seja bem-vindo também, seu nome dele? Qual é o nome dele, Zé Maria? Ricardo, seja bem-vindo também. Melhorou? Estava com dor? Então tá bom. Seja bem-vindo, né? Já que melhora, então. Eu ia fazer a indicação também que o vereador Benedito fez, a pedido da moradora Rita, né? Mas eu estou reforçando do vereador Benedito, conversar com o secretário, como todos já falaram, essa rua é problemática, todo ano é o mesmo problema de esgoto, igual o vereador Leonildo falou, não é um serviço fácil de fazer, que são várias coisas que tem que fazer, mas a manutenção é necessário, porque toda vez que chove, como o Benedito falou, retorno nas casas. Então, amanhã eu já passo isso para eles, já passei hoje para o Márcio também, porque ela já me falou com esses dias atrás, pediu para o vereador Benedito, né, passar o número. Então, vamos falar sobre isso com ele de novo. E também falei com ele hoje, não fiz a indicação, porque já fiz sobre a rua Joaquim Renó, que é lá nos Melos, né? Cruzamento com a rua Antônio Alves, que vem lá da casa da Celina, no morro lá. E desce muita água ali. O vereador Leonildo sempre passa de caminhão, vê, além de estar estragando a estrada, porque a valeta está do lado, só que a valeta está entupida onde entra a água, então ela corre pela estrada fora. Aí, na época de chuva mesmo, além de correr, estragar a estrada, ela vai tudo na varanda lá do meu irmão, que o ano passado já teve várias fotos, que enche bem a varanda lá do Romildo, né, de água. Já pedi para o Márcio para tomar essa providência esse ano, né, porque a chuva está começando e já está para ver que está estragando bem lá o local. E agora passa ônibus, né, de manhã, 3 horários agora, o ônibus, e a tendência é aumentar e estragar cada vez mais. Então, já pedi para ele, na medida do possível, para ele tomar essas providências para não dar um problema mais sério, né? E quanto ao pedido de vocês, eu vou levar até a secretaria responsável, né? E sou favorável às indicações. A poda de árvore já comentei também. O pedido do vereador Edson sobre fisioterapia. Vou falar lá com a secretária, ver o que está acontecendo, como é que está a fila de fisioterapia, que eu fiquei sabendo que ela entrou de férias, né? E voltou, deve ter aumentado realmente a fila lá. Que cada dia é uma coisa nova, uma pessoa nova que surge, né? Então, é complicado mesmo. Sim? Um adendo aí. Em relação à fisioterapia, uma vez várias pessoas me cercaram na rua fazendo esse pedido de ter mais um fisioterapeuta. No caso de uma férias, tem outro que cobrisse, para não interromper as atividades físicas, porque não adianta eu começar depois, uma semana depois, que eu vou fazer de novo. Então, vai perder todo o trabalho que foi feito naquele dia. E eu conversando com a Glaucia uma vez com o prefeito sobre isso, ele falou que tem que criar cargo de um fisioterapeuta também. Sim, não tem o cargo. Exato. Tem um cargo só. Então tem essa possibilidade, vamos ver com ele e com a Glaucia, essa possibilidade da criação de mais um cargo, porque aqui a demanda aumentou muito realmente. Então há essa necessidade. Havendo quórum regimental, passamos à ordem do dia. Solicito ao senhor relator, vereador Darli Veloso, que proceda à leitura do parecer ao projeto de lei número 026/2022. Parecer ao projeto de lei número 026 de 2022. O excelentíssimo senhor prefeito municipal encaminha a esta Casa Legislativa o presente projeto de lei que dispõe sobre alteração do plano
plurianual de ações para o quadriênio 2022-2025 e da outras providências. O artigo 1º estabelece que fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar os demonstrativos que compõem o Plano Plurianual de Ações, o PPA, Lei número 1211 de 2021, para o quadriênio 2022-2025, que passam a vigorar com as alterações constantes dos anexos desta lei. O projeto é simples e constitucional. Apenas altera valores constantes dos anexos da Lei Municipal 1211 de 2021, que é a lei do PPA 2022-2025. É lei ordinária alterando lei ordinária, como preconiza o Decreto-Lei 4657, de 4 de setembro de 1942, Lei de Introdução ao Código Civil. E em seu artigo 2º, ele diz, artigo 2º, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Ante o exposto, como constitucional, o projeto está apto a ser levado a plenário para apreciação de seu mérito pelos demais nobres colegas vereadores, de acordo com o regimento interno desta Casa. Sala das Comissões, em 16 de novembro de 2022, vereadores Leonildo Ramos, Benedito Pereira, Luiz Procópio, Edson Alves e Darli Veloso. Com parecer favorável das comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento, Fiscalização, coloco em primeira discussão e votação, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Projeto de Lei número 026/2022. Dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual de Ações para o quadriênio 2022-2025 e da outras providências. A Câmara Municipal de Piranguçu, Minas Gerais, aprova e eu, prefeito do município, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar os demonstrativos que compõem o Plano Plurianual de Ações PPA número 1211 de 2021 para o quadriênio 2022/2025. Passam a vigorar com as alterações constantes dos anexos desta lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Piranguçu, em 18 de agosto de 2022, Ricardo Martins de Araújo, prefeito municipal. O projeto de lei número 026/2022 está em primeira discussão. Projeto de lei número 026/2022 está em primeira votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovado. Solicito ao senhor relator, vereador Luiz Procópio, que proceda à leitura do parecer ao projeto de lei número 027/2022. O excelentíssimo senhor prefeito municipal, como imperativo legal, encaminha a esta Casa Legislativa o presente projeto de lei de número 027 de 2022, consubstanciado na Lei Orgânica Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. A LOA, Lei Orçamentária Anual, na lição de Eli Lopes Meireles, abre aspas, faz parte de um sistema orçamentário conjuntamente com a edição do PPA
Plano Plurianual e da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, previsto e institucionalizado pela Constituição Federal de 1988, fecha aspas. E continua o mesmo jurista mencionado, abrindo aspas, o sistema orçamentário municipal deve acompanhar esses preceitos constitucionais, bem como as normas gerais previstas em lei complementar federal que disponha sobre finanças públicas, notadamente sobre o exercício financeiro, a vigência, prazos, elaboração e organização do plano plurianual, da lei do artigo 24, inciso 1º e 2º, parágrafo 1º, concomitante com os artigos 163, inciso 1º e 165, parágrafo 9º da Constituição Federal. O orçamento público é o instrumento de que dispõe o poder público para expressar, em determinado período, no caso anual, seu programa de atuação, discriminando a origem e o montante dos recursos a serem obtidos mediante a arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas de capital previstas na legislação vigente, bem como a natureza e o montante das despesas a serem efetuadas. Em outras palavras, como comumente chamada, é a lei que estima a receita e fixa a despesa para aquele exercício financeiro. O orçamento constitui a ferramenta básica na qual a população toma conhecimento dos valores de que dispõe o Poder Executivo para manter a máquina do Estado, seus serviços, dos gastos a serem realizados, não só na manutenção da máquina pública, como também na identificação dos investimentos que visam melhorar a qualidade de vida da população. Esta função básica do orçamento já revela a sua extrema importância e a razão pela qual especialistas em finanças públicas vêm estudando as várias rubricas para deixá-las mais transparentes e inteligíveis possível, de modo que o cidadão comum possa acompanhar a sua execução, não apenas através de seus representantes legais, que, como eleitos, têm essa, dentre outras obrigações, mas por si só, dando sugestões em audiências públicas, também denominado orçamento participativo, realizadas para esse fim, ou seja, a discussão das propostas orçamentárias para aquele determinado período anual. Especificamente, quanto ao mérito do presente projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, a receita foi estimada em R$ 26.538.824, fixando a despesa em igual valor, conforme discriminadas no QDD, quadro de detalhamento de despesas, demais anexos do presente projeto e as identificações das fontes descritas nos artigos 3º e 4º do presente projeto. Ante todo o exposto, considerando como atendidos os princípios constitucionais anteriormente citados, entendemos pela constitucionalidade do presente projeto, encontrando-se o mesmo apto para ser apreciado e votado em plenário pelos demais vereadores, de acordo com o regimento desta Casa. Sala das Comissões, em 16 de novembro de 2022, vereadores Leonildo Ramos, Benedito Pereira, Luiz Procópio, Darli Veloso e Edson Alves. Com parecer favorável das comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento, Fiscalização, coloco em primeira discussão e votação, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Projeto de Lei número 027, 18 de agosto de 2022. Estima a receita e fixa a despesa do município de Piranguçu para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências. O povo do município de Piranguçu, por seus representantes, aprova e eu, prefeito do município, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2023, compreendendo 1.
Orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus órgãos e fundos. 2. O orçamento da Seguridade Social referente aos poderes do município, seus órgãos e fundos. Artigo 2º. A receita total do município é estimada em R$ 26.538.824. Decorrerá da arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta lei, e obedecerá aos seguintes desdobramentos da origem dos recursos e classificação econômica. Artigo 3º. As despesas total é fixada no mesmo valor da receita total, R$ 26.538.824, e serão realizadas segundo a discriminação dos anexos desta lei. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado: 1. Abrir créditos suplementares até o limite de 30% do valor total do orçamento nas dotações que se fizerem insuficientes durante a execução orçamentária de 2023, podendo, para tanto, utilizar-se de anulação parcial e ou total de dotações, conforme dispõe o artigo 43 da Lei nº 4.320, de 64. 2. Abrir créditos suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2023, podendo, para tanto, utilizar o excesso de arrecadação efetivamente realizado até o limite de 100% do total do orçamento. 3. Abrir créditos suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2023, podendo, para tanto, utilizar o superávit financeiro verificado no exercício anterior. 4. Promover as medidas necessárias para ajustar os dispênsios ao efetivo comportamento da Receita. Artigo 5º. Até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Legislativo estabelecerá, por ato próprio, os valores a serem repassados mensalmente pelo Poder Executivo. Parágrafo único. Não estabelecida a programação determinada no caput deste artigo, a entrega de recursos financeiros à Câmara Municipal para atender ao disposto do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 29-A da Constituição Federal será realizada na proporção de 1/12 do total da despesa destinada ao Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Piranguçu, 18 de agosto de 2022. Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. O projeto de lei número 027/2022 está em primeira discussão. Eu esperei ler esse daí para a gente dar uma explicação de mais dois que aqui estão. Vamos fazer um comparativo aqui. Vamos falar da Presidência da República. O mandato termina em 31 de dezembro de 2022. O presidente eleito, ele vai trabalhar o ano que vem com o orçamento, com o PPA e com a LDO deste governo que aqui está. Então, conosco no município não é diferente. O PPA é um plano plurianual, mais de um ano. Então, ele é feito para 4 anos. Geralmente, ele é feito no segundo ano, no segundo exercício, segundo ano da administração. Então, ele é feito para o segundo, terceiro e quarto. Ele não tem 5º ano, então ficará sempre para o próximo. Então, é isso. A explicação é essa. Faz primeiro o PPA, depois ele vale para 4 anos. Para cada ano faz a LDO primeiro, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, e depois vem o orçamento. As diretrizes orçamentárias não têm valores, apenas metas, o que se quer fazer. E o orçamento não. Ele vem com valores, quanto é que se pretende, ou quanto que tem para investir naquela ação. Quando se pede alguma alteração, é porque tem alguma ação que viu necessário e não consta, nem no PPA, nem na LDO. E vai ser colocada na lei orgânica, na lei orçamentária. Daí existe a necessidade de se mudar o PPA e a LDO. Este é o motivo. Então, o que chegou aqui para a gente, já que nós estamos falando de todos juntos, uma explicação dos 3 de uma só. O orçamento vem com valores, o PPA e a LDO vêm com objetivos. O que se pretende fazer?
Projeto de lei número 027/2022 está em primeira votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovado. Solicito ao senhor relator, vereador Darli Veloso, que proceda à leitura do parecer ao projeto de lei número 028/2022. O excelentíssimo senhor prefeito municipal encaminha a esta Casa Legislativa o presente projeto de lei número 028/2022, que dispõe sobre alteração nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Piranguçu, Minas Gerais, para o exercício de 2023. O artigo 1º estabelece que fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar os demonstrativos que compõem a LDO número 1228 de 2022 para o exercício de 2023, de forma a compatibilizar as metas e prioridades com o PPA e Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023. O projeto é legal, do mesmo modo que o projeto de lei número 026/2022, que altera a lei do PPA, este também altera somente valores constantes dos anexos da Lei Municipal 1228 de 2022, que é a LDO, e pelo mesmo motivo, ou seja, alteração somente de valores para compatibilização entre as leis orçamentárias, quais sejam PPA, LDO e a LOA. Também, do mesmo modo que o projeto 026 é lei ordinária, alterando lei ordinária em seu conteúdo somente material, também como preconizado no Decreto-Lei 4657, de 4 de setembro de 1942, a Lei de Introdução ao Código Civil, em seu artigo 2º. Ele diz que, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Ante o exposto, como constitucional, o projeto está apto a ser levado a plenário para apreciação de seu mérito pelos demais nobres colegas vereadores, de acordo com o regimento interno desta Casa. Sala das Comissões, em 16 de novembro de 2022. Vereadores Leonildo Ramos, Benedito Pereira, Luiz Procópio, Edson Alves e Darli Veloso. Com parecer favorável das comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento, Fiscalização, coloco em primeira discussão e votação, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Projeto de lei no 028/2022. Dispõe sobre alteração nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Piranguçu para os exercícios financeiros de 2023. A Câmara Municipal de Piranguçu aprova e eu, prefeito do município, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar os demonstrativos que compõem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, número 1228/2022, para os exercícios de 2023, de forma a compatibilizar as metas e prioridades com o Plano Plurianual de Ações Governamentais e Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Piranguçu, 18 de agosto de 2022, Ricardo Martins de Araújo, prefeito municipal. O projeto de lei número 028 está em primeira discussão. Já foi o que o vereador Darli, né, fez a explicação dos 3 projetos, né? Então, e também já foi estudado e discutido na reunião de estudos. O projeto de lei número 028/2022 está em primeira votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovado.
solicito ao senhor relator, vereador Luiz Procópio, que proceda à leitura do parecer. Trocou? Trocou? Tá. Solicito ao senhor relator, vereador Luiz Procópio, que proceda à leitura do parecer à proposta da emenda da Lei Orgânica número 02/2022. Trata o presente projeto de resolução de número 001 de 2022, de autoria da mesa diretora desta Casa Legislativa, que, abre aspas, dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Piranguçu, fecha aspas. O regimento interno da Câmara é uma resolução que regulamenta o funcionamento político e administrativo da Câmara. Ele define as normas referentes a temas como sessões legislativas, posse de vereadores, eleição de mesa diretora, conduta dos vereadores, reuniões de plenário, trabalho das comissões, tramitação de proposições, entre outros. Assim, o regimento interno é, sem dúvida, a mola mestra organizacional da Câmara. É o instrumento delineador das atribuições dos órgãos do Poder Legislativo. Nele estão contempladas as funções legislativas, fiscalizadoras e administrativas da Câmara Municipal. O regimento interno deve ser editado mediante resolução, conforme dispuser a Lei Orgânica Municipal, que, por sua vez, assim o faz no inciso 2º do artigo 21, e dependerá sempre de deliberação e aprovação do plenário. O presente projeto, além de previsto na Lei Orgânica e, por isso, constitucional, é necessário para uma atualização, tendo em vista que o atual regimento interno data do ano de 1998 e, por isso, algumas alterações previstas, ora propostas, são imprescindíveis. Deste modo, conforme previsão na Lei Orgânica Municipal, acima citada, o projeto é constitucional, estando mesmo apto a ser levado a plenário para a apreciação dos demais nobres vereadores na forma do ainda vigente regimento desta Casa. Sala das Comissões, em 16 de novembro de 2022. Vereadores Leonildo Ramos, Benedito Pereira e Luiz Procópio. Com o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, coloco em primeira discussão e votação, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Projeto de Resolução número 01 de 2022. Dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Piranguçu. O presidente da Câmara Municipal de Piranguçu faz saber que a Idilidade aprovou e a mesa diretora promulgou a seguinte resolução. Título 1. Da Câmara Municipal. Capítulo 1. Das funções da Câmara Municipal. Artigo 1º. O poder legislativo local é exercido pela Câmara Municipal, que tem função institucional, constituinte, legislativa, deliberativa, de fiscalização financeira, controle externo, julgamento político-administrativo, integrativa, assessoramento, desempenhando ainda as atribuições que lhes são próprias, atinentes à gestão dos assuntos de sua economia interna. Parágrafo único. As funções da Câmara Municipal são exercidas dentro de seus limites legais, garantindo-se a independência e a harmonia entre os poderes. Capítulo 2. Da sede da Câmara Municipal. Artigo 2º. A Câmara Municipal tem sua sede na Avenida Ministro Aureliano Chaves, número 420, Centro, na cidade de Piranguçu, Estado de Minas Gerais, onde devem ocorrer as suas reuniões plenárias, sendo reputadas nulas as realizadas em outro local, salvo disposição contrária prevista nesse regimento interno. Parágrafo 1º. No recinto de reuniões plenárias, não poderão ser afixados quaisquer símbolos, quadros, faixas, cartazes ou fotografias que impliquem propaganda político-partidária, ideológica ou de promoção de pessoas vivas ou de entidades de qualquer natureza. Parágrafo 2º.
O disposto no parágrafo anterior não se aplica à colocação de brasão ou bandeira do país, do Estado ou do município. Parágrafo 3º. Somente por deliberação da presidência e quando o interesse público o exigir, poderá o recinto de reuniões plenárias da Câmara ser utilizado para fins diversos à sua finalidade, em ato a ser publicado por portaria. Capítulo 3 da Legislatura. Artigo 3º. Como poder legislativo do município, a Câmara compreende um suceder de legislaturas iguais à duração do mandato dos vereadores, iniciando-se a 1º de janeiro do ano subsequente às eleições municipais e encerrando-se 4 anos depois, a 31 de dezembro. Passam a referir-se às que lhes são correspondentes nesse regimento. Artigo 208. Será auto-aplicável a legislação federal que dispor novas regras sobre a cassação do mandato do prefeito, do seu substituto legal e ou dos vereadores. Artigo 209. A Câmara Municipal instituirá em ato próprio o Código de Ética e Decoro Parlamentar do vereador. Artigo 210. Revogue-se a Resolução número 196 de 98 e demais disposições em contrário. Artigo 211. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões em 11 de outubro de 2022. Vereadora Vera Lúcia, presidente. Vereador José Mário, vice-presidente. Vereador Leonildo Ramos, primeiro secretário. E vereador Luiz Procópio, segundo secretário. É só uma explicaçãozinha aqui. Então, como o projeto é bastante extenso, né, a gente leu o início e o final, e depois será disponibilizado a todos no nosso site, né, para que todos possam acompanhar. Projeto de resolução número 001/2022 está em primeira discussão. Senhora presidente, gostaria só de comentar um pouquinho sobre esse projeto do regimento interno dessa casa. Né, ele já é nosso regimento já está bastante defasado e necessitava urgentemente de uma correção, de uma mudança, alterações, para poder se adequar às novas realidades do nosso povo, né? E também do nosso município. Então, foi bem estudado, bem elaborado. Nós estamos tendo uma assessoria muito boa com o nosso assessor aqui, também com um assessor contratado, uma empresa contratada, especializada nessa área, para poder nos auxiliar, para que saia um regimento bastante coerente e bastante, né, atualizado, para que todos possam, né, ter noção, acompanhar os trabalhos e entender realmente a função da Câmara Municipal, dos vereadores, os trabalhos, né, os processos, os andamentos dessa casa e todos os trâmites que acontecem aqui, que muitas vezes o nosso povo não tem conhecimento, né, e a gente sabe, e isso é importante também, é claro, a cobrança dos nossos trabalhos, mas é importante conhecer, né, eu espero que muitos possam acompanhar aí agora, né, esse novo regimento, para entender realmente a verdadeira função do vereador, o trabalho que é exercido, como ele é árduo e como precisa ser mesmo, né, dentro dos nossos trabalhos, para que o município cresça, caminhe com responsabilidade, com bons projetos, com bom acompanhamento, e que a gente tenha, né, uma evolução bem correta, bem justa, para atender a todos de maneira igual. Como o vereador falou, nós tivemos várias reuniões de estudo, né, trocando as ideias, verificando, porque, como vocês sabem, a Constituição Federal teve tantas emendas, né, então precisa ser revisado e atualizado. E esse é um documento muito importante para nós, e que todos os vereadores, né, precisam ter conhecimento, grande, mas de tudo, porque é tudo baseado nele que a gente trabalha. O funcionamento, tudo. Então, ele já está no site, um projeto de lei, né? Quando ele for aprovado, a resolução, né? Aí vai estar já está as emendas, tudo que a gente discutiu já está, mas após a aprovação, né, vocês podem verificar e ir estudando aos poucos, porque ele é grande, para tomar conhecimento como que funciona a casa, né? Então, o regimento era uma das propostas, né, de resolução, era uma coisa que eu queria fazer no mandato que eu estou de presidente, a mesa também, e a gente conseguiu fazer, a gente ter feito há um tempo atrás, mas veio a pandemia, né, não foi possível reunindo,
E mesmo assim, vou falar também no outro projeto em seguida, que a gente vai colocar em votação sobre isso. Mas então já está para conhecimento dos senhores, né, no site da Câmara. Projeto de resolução número 001/2022 está em primeira votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovado. Tem nada assim, não? Agora vem o 02, né? Solicito ao senhor relator, vereador Leonildo, que proceda à leitura do parecer à proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2022. Parecer ao projeto de emenda à Lei Orgânica do município de Piranguçu, de número 02/2022. Trata o presente projeto de autoria da mesa diretora desta Casa Legislativa de emenda à Lei Orgânica, que altera dispositivos da Lei Orgânica Municipal de Piranguçu. A Constituição Federal estabelece em seu artigo 29 que o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com o interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado. Apenas por este pequeno introito, desnecessário qualquer outra análise mais profunda quanto à legalidade do presente projeto, vez que sua legalidade decorre da própria Constituição Federal. A Lei Orgânica Municipal, como amplamente sabemos, é a lei maior de um município, como é chamada Lei Maior de um Município, a LOM, como é chamada. É um conjunto de normas que disciplina as regras de funcionamento da administração pública e dos poderes municipais. Em linhas gerais, a lei orgânica é uma espécie de constituição do município. O presente projeto, a par de sua legalidade, é necessário em razão de uma atualização da lei orgânica vigente, defasada ao longo dos anos pela modificação constante da própria Constituição Federal, além de outras leis infraconstitucionais. Ante o exposto constitucional que é, entendemos pela legalidade do presente projeto, estando mesmo apto a ser apreciado em plenário pelos demais nobres vereadores, conforme o regimento interno desta Casa. Sala das Comissões, em 16 de novembro de 2022. Vereadores Leonildo Ramos, Benedito Pereira e Luiz Procópio. Com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, coloco em primeira discussão e votação, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 02/2022, que altera dispositivos da Lei Orgânica Municipal de Piranguçu. A mesa diretora da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais, promulga a presente emenda à Lei Orgânica do município de Piranguçu. Senhor presidente, eu peço dispensa da leitura, né? É uma lei bastante extensa e ela também está publicada e foi também amplamente discutida por todos os vereadores num processo já de um bom tempo, né? A gente nos preparando, estudando e organizando junto com os assessores para que saia uma lei orgânica bastante atualizada também. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2022 está em primeira discussão. Senhora presidente, nós temos a Constituição Federal, nós temos a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal é a nossa Constituição. Como o tempo é dinâmico, a sociedade não é diferente, evolui também. Então, a própria Constituição Federal, como a senhora bem disse, sofreu já várias emendas, várias modificações, atualizando com
a evolução desse tempo e da sociedade. E a necessidade também de poder, como a sociedade evolui, e muitas coisas que acontecem hoje não estavam na lei, na Constituição Federal de 1988. Então, houve-se a necessidade de fazer certas adequações a ela. E a nossa lei orgânica não é diferente. Como o tempo é dinâmico, a sociedade também evolui, nós também tivemos que fazer essa modificação justamente pelo fato de que o tempo passa, a sociedade evolui e as coisas modificam. E como a nossa própria Constituição Federal, que é a lei maior, houve essas mudanças, então nós vimos a necessidade de fazer a mesma maneira, acompanhando a nossa Constituição maior. E também a proposta da emenda, nós já começamos a tempo, né? Porque quem acompanha o site da Câmara pode verificar que existe vários dias que nós tivemos reunidos, né? Com todos os vereadores, com o assessor nosso, o doutor João Lucas, né, que fez o acompanhamento para nós, a empresa. E também eu fiz questão, também, isso é muito importante, é uma audiência pública, né, onde o pessoal pôde dar sua opinião. Ficou aberto no site também um tempo para o pessoal propor, né, e feito tudo isso, colhido as ideias, nós voltamos a reunir várias vezes discutindo, né, para que chegasse num final, igual o vereador Leonildo falou, um final bom, né, que ficasse ok, porque falar certo, a gente não vai falar certo, porque sempre está mudando alguma coisa, a gente tem que estar alterando. Então, é uma coisa coerente, precisava ser alterado, né, e revisado, na verdade, fizemos a revisão, né, e ela encontra-se também no site. E, à medida do possível, que foi legal, as ideias que foram colhidas, que era legal, era adequada à lei orgânica, ela foi colocada. Tem umas coisas que não é, né, não cabe à lei orgânica, então, a gente colheu, deixou com a gente, para a gente colocar nos outros projetos nossos, nas indicações, né, que teve coisa que era objeto de indicação, objeto de projeto, e não era objeto de uma lei orgânica. Então, está disponível, né, no site também, para quem tiver interesse, quiser acompanhar. E, como foi falado no parecer, ela leva 2 dias para fazer a aprovação da segunda. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, né, daqui 10 dias que vai ser colocado a segunda votação. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2022 está em primeira votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovado. Nada mais. Havendo a tratar, convoco a próxima sessão ordinária para o dia 20 de novembro de 2022, às 10... Está escrito 20? Escreveram 20 aqui, eu falei errado, e ainda ia falar que é o meu aniversário, né, dia 19, preciso fazer festa no dia 20, então errou aqui então, desculpa aí. Para o dia 22 de novembro de 2022, às 19 horas, salvo se houver necessidade de convocação extraordinária, da qual os senhores serão convocados. E declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite.